Boa tarde a todos. É sempre uma imensa alegria poder voltar a esta casa que eu tenho o privilégio de frequentar desde o ano de 1992. Sempre com bons desafios, né? Os temas que a gente assiste no ICEB e, consequentemente, os temas que eu fui convidado de importante aplicabilidade no dia a dia das nossas vidas. Acho que aqui, diferente das casas espíritas, que a maioria de nós, se não a totalidade, frequenta, nas casas espíritas adestramos, né, e afinamos as cordas íntimas da nossa alma, né, buscando afinizar com o plano maior os tecidos mais profundos que visam, acima de tudo, adestrar a nossa vontade, visando talvez remodelar a maneira como nos comportamos diante dos fatos da vida. Também sabemos que os centros espíritas, as casas espíritas que frequentamos, e esta aqui é uma casa espírita, mas não neste momento em que a instituição, o Instituto de Cultura Espírita, se manifesta, né? Portanto, eu estou aqui fazendo uma comparação entre o que une e o que distingue o ICEB das demais casas espíritas, é que ali realmente, tomando por certo de que as casas espíritas são verdadeiras sucursais do plano espiritual, nas suas camadas mais elevadas, iluminadas, a distinção das esferas ou dos estratos menos iluminados, né? Como sucursais do plano espiritual, ali também aproveitamos a oportunidade para reharmonizarmos, né, os nossos campos e fluxos de energias, né, nos harmonizando com as vibrações dos mentores espirituais, né, nos harmonizando com os padrões elevados de pensamento, de vibrações amorosas, né, quase que num spa espiritual, né? Estamos ali por 1h15 minutos, 1h30, né? E é impressionante. Eu também frequento a minha casa espírita, Centro Espírita Roberto Amaro Lima de Barros, lá em Niterói, e é impressionante como eu não me acostumo a não me surpreender pela gritante diferença do modo pelo qual adentramos a casa espírita às segundas-feiras à noite, quando temos oportunidade às quartas-feiras à noite, para as nossas sessões públicas. Depois de um dia, né, tormentoso de problemas, né, de entrechoques com as grandes ondas de pensamentos inferiores que a vida na Terra nos proporciona, né, e nos expõe, né? Então a gente chega lá inundado por aquele carrossel de pensamentos que o dia nos proporciona, muitas vezes carregado, muitas vezes insistentemente, ainda que tenhamos consciência e tenhamos o desejo de evitar aqueles pensamentos menos felizes,
muitas das vezes não conseguimos, na jornada do dia, nos livrarmos dele, mas é impressionante como que em 30 ou 40 minutos de convívio com os amigos espirituais e imersão num campo vibratório de outra matiz, né? Saímos da casa espírita totalmente diferente do ponto de vista mental, do ponto de vista... Eu acho que se a gente se pesasse antes de entrar na reunião pública, e se pesasse depois, pelo menos algumas gramas, a gente sairia mais leve, né? Pelo menos porque a gente se livra de pensamentos muito pesados, né? E de algumas cargas muito pesadas que, a despeito dos físicos que porventura estejam presentes, física ou extrafisicamente, eu acho, e aqui, obviamente, fazendo uma brincadeira, que talvez saíssemos ali com gramas ou frações de gramas menores. Mas por que eu estava dizendo isso? Porque ali realmente... Desculpe. Temos ali um reacondicionamento vibratório. Afinizamos nossos pensamentos, independentemente até de uma postura reflexiva, né? É óbvio que lá aprendemos, é óbvio que esse é o objetivo, e muitas das vezes progredimos mais pelo que fazemos na casa espírita do que efetivamente pelo que pensamos ou aprendemos efetivamente com exercício lúcido da razão e da apreensão de informações e ativação do intelecto. Complementando o que eu dizia, muitas das vezes progredimos mais pela ação social positiva, pela exteriorização dos nossos sentimentos, pela prática, enfim, dizendo, da caridade, né? Cuja ação social é promovida na casa espírita, porque, disse o professor, fora da caridade não haveria salvação. E, portanto, esta também é um extrato, né, uma expressão da caridade a qual devemos nos devotar. Enquanto lá recebemos, né, e progredimos nesta esfera e nessa perspectiva, o Instituto de Cultura Espírita se volta para este motorzinho, esta usina que temos dentro do crânio, né? E que aqui, rendendo justa homenagem ao querido amigo Jorge André, né? Pela intermediação dessa glândulazinha, né? A pineal, nos conectando às estruturas mais íntimas do perispírito e do nosso espírito, ativamos as potencialidades intelectuais de nosso espírito para refletirmos, né, constantemente, esse é o objetivo desta casa, aprofundando o nosso conhecimento sobre os cânones e os postulados da doutrina espírita, assim o fazendo, enquanto comparamos e cada vez mais constatamos, né, a harmonia da filosofia espírita, da doutrina espírita, com as demais ciências e expressões do conhecimento laico humano, né? Laico, talvez não fosse a melhor expressão, porque a doutrina espírita não se pressupõe primariamente como pensamento religioso, mas sim como conjunto cognitivo do qual se extraem consequências religiosas, né? Do qual se extraem consequências filosóficas e que se constrói e consolida como método e prática científica. Portanto, aqui no ICEB é onde exercitamos a reflexão, né? Não só a reflexão de projetar sobre o mundo não espírita ou não espiritualista ou o mundo materialista e o conhecimento que ele produziu na academia e na cultura, né? Como também nos voltamos a partir desses conhecimentos para testar e integrar, né? Testar na medida de seguir a proposta e a proposição de Kardec, né, de que deveríamos a todo instante,
dialogar e contrastar a doutrina dos espíritos com a ciência e a razão, abandonando a primeira, se fosse o caso, de a segunda comprovar ou contraditar fatos que a primeira houvesse postulado. E de 1857, vamos lá, até 1957 são 100 anos, 140, 150, temos aí quase 160 anos, né? Caminhando para 2 centenários de doutrina espírita, e até hoje, né, se molda como queijo e goiabada, né, numa harmonia perfeita, não contraditando e não se curvando no sentido de se superar a qualquer informação que os homens tenham produzido até hoje em seara não espiritualista. E quando a gente fala de espiritualismo, a gente fala de todas as expressões culturais ou científicas que buscam a verdade das coisas, independentemente de narrativas não racionais, mas que, de princípio, excluem a possibilidade de formas outras de inteligência que não a do ser humano, né? Portanto, não admitem a existência do espírito, né? Entendem o mundo, né, infelizmente, como aqueles que sucederam os gregos primordiais, que se dirigiam ao mundo e chamavam o mundo de physis, né? Que physis era ser a iluminar-se, para passar a se referir à natureza circundante, ao mundo que circundava o homem, como natura, né? Que era um conceito de máquina, conceito de composto de instrumentos, né? Que essa, infelizmente, é a noção atual, né? Olhamos o mundo que nos circunda, olhamos o planeta Terra como algo morto, algo capaz de ser decomposto, manipulado e controlado, ao invés de nos, como faziam os antigos, né? Ao invés de nos curvarmos em contemplação para admirarmos a luz que physis emana da criação, né? Porque physis, que é o conceito inicial, por isso que físico chama físico e médico chamava físico, porque todos eles buscavam entender, através da contemplação e da interação com o mundo circundante, do ser humano ou da natureza, os mecanismos do seu funcionamento. Mas não através, a exemplo do que faz a dissecação e a ciência médica, né, que mata, decompõe, entende, separa as partes e peças da máquina, para depois, ao rejuntá-las, entender o seu funcionamento a partir da previsibilidade. E aí a gente tem um paradoxo, né? A ciência médica chinesa tem 5.000 anos e nunca precisou abrir um corpo para intervir curativamente, né? Terapeuticamente. Os homens contemplaram e depreenderam leis de funcionamento da saúde sem necessariamente precisar manipular o corpo morto, principalmente violando-o. Aliás, essa foi uma grande discussão sobre a medicina na Idade Média, né? Porque havia uma restrição muito grande à dissecação de cadáveres, coisa que só acontecia no mundo árabe. Aliás, tem um livro famoso chamado O Físico, que trata da epopeia de um médico judeu na Idade Média, exatamente para poder avançar na medicina. Bom, estou me alongando um pouco. Nosso tema hoje é economia solidária e lei do trabalho. Lei do trabalho faz parte das leis morais, por sua vez incluída no campo das leis divinas ou naturais, descritas, né, mencionadas em O Livro dos Espíritos, e que o tempo não vai me permitir aqui dissecar sobre todas as perguntas que Kardec formula ao Espírito de Verdade e recebe dele respostas. Mas a lei do trabalho, e existem 2 seções que tratam da lei do trabalho em O Livro dos Espíritos. A primeira é a natureza do trabalho e a necessidade do trabalho, onde Kardec irá perguntar questões ao Espírito de Verdade: por que os homens trabalham? Se tudo na natureza trabalha, né? E por que alguns dotados de posse trabalham menos? Deveriam eles seguir trabalhando ou seria legítimo não trabalhar e ainda assim ser capaz de prover o seu próprio sustento, haja vista que o Espírito de Verdade determina, né,
assevera, afirma que o trabalho é condição e mecanismo pelo qual os homens interagem com a natureza de modo a prover seu próprio sustento ou seu crescimento, que se depreende do Livro dos Espíritos, não é verdade? Mas efetivamente, se a gente puder transmutar, né, e nessas partes, leis da sociedade, lei de trabalho, na verdade, a sabedoria de Kardec, e eu vinha pensando nisso no carro, compreende dentro do Livro dos Espíritos, que é um grande compêndio de filosofia, geral e completo, nesta parte em lei de sociedade e lei do trabalho, o que a gente pode extrair, evidentemente, ou é uma sociologia espiritualista, portanto, uma sociologia que olha para a sociedade sob o prisma, né, do paradigma, e, portanto, ciência, certeza e pressuposto de que a vida não se encerra, ou pelo menos não se limita entre o berço e o túmulo, ou é uma sociologia espiritualista ou é uma parasociologia, ou seja, uma sociologia capaz de descrever mecanismos de funcionamento da sociedade utilizando-se de pontos de partida que não se limitam ao materialismo e, portanto, enxergam as manifestações da sociedade a partir de um prisma, né, o que eu chamaria de uma parasociologia. Uma sociologia que transcende a matéria para entender a realidade das ativações sociais. O trabalho foi tema de indagação e curiosidade de vários cientistas sociais, né? O trabalho é importante para a economia, né? A ideia de trabalho é importante pela economia, e, fundamentalmente, a economia política clássica inglesa no século XVI e século XVII, agora me falha a memória, não sei se é XVI ou XVII, mas, fundamentalmente, a gente estudava isso no primeiro ano da Faculdade de Ciências Sociais, que eram as teorias de valor discutidas na economia política clássica, né? Ricardo, um grande economista, que influenciou muito Karl Marx, dizia exatamente que o valor viria, né? Porque a teoria do valor busca explicar por que as coisas, uma tem valor, pode custar um preço, e a outra tem outro valor, preço inferior ou maior. Ricardo entendia que valor estava associado à quantidade de trabalho adicionada no produto que você encontrava, né? No produto ou circunstância. E outra teoria de valor que buscava explicar por que as coisas tinham valor e como se formava valor das coisas e dos produtos nos mercados, seria a necessidade e o desejo. Portanto, você tem duas vertentes para entender o fenômeno do valor. Um, reputado depois pela economia política clássica e pela teoria marxista, de um critério mais objetivo, que é o chamado valor trabalho, e, portanto, as coisas têm mais valor quanto mais trabalho humano se incorpora naquele produto, ou uma outra abordagem mais subjetiva, mais mental, mais aleatória, que seria o valor necessidade ou valor desejo. E, classicamente, você tinha a distinção entre quanto valeria uma cadeira, você é capaz de mensurar, uma cadeira leva-se lá 10 horas de fabricação, de trabalhadores lá que vão cortar a madeira, uma fração de hora, o outro vai lixar, o outro vai serrar, o outro vai pregar, o outro vai montar, teve alguém que fez um projeto, e aí você tem uma cadeira e tem lá 20 horas de trabalho, e aí, portanto, o valor daquela coisa é 20 horas de trabalho, que, por sua vez, valeria mais do que talvez um cacho de uva colhido na parreira que teria demandado 30 segundos de trabalho do colheitador, né? Então, aí você tem um critério para construir valor. E a isso se contrastava a teoria do valor desejo, valor necessidade, falava o seguinte: o indivíduo garimpeiro está lá, numa fração de segundo olhou para o rio, botou a mão dentro da pedra, tirou um diamante gigantesco, e aquele diamante vale milhões. O que o cara trabalhou naquilo? Nada, trabalhou 20 segundos, mas nem por isso o diamante vai valer menos do que as 40 horas de trabalho adicionada naquela cadeira. Eu estou dizendo isso só para entender como Kardec captura, no contexto, no inconsciência das mentalidades, as questões mais importantes que a história cultural humana havia formulado, né? E havia sobre ela questionado. A ideia do trabalho, que tem perguntas
simples, mas extremamente profundas, questiona sobre esses fatos, né? Por que do trabalho? E eu acho que a gente pode entender, essa é uma dilação própria, minha, individual, além de trabalho, e depois a gente vai falar de economia solidária, mas a lei do trabalho é uma condensação da lei de amor, da lei de criação, né? Da lei de amor, da lei de criação e da lei de sociedade, né? É uma condensação. E, fundamentalmente, e ação e reação, obviamente. Porque o trabalho nada mais é do que a ativação das energias vitais, materiais ou não materiais, para o fim de prover a nossa necessidade, interagir com a natureza e com o mundo que nos circunda, quer seja no plano material, quer seja no plano não material, visando o quê? O fim e o destino de todas as criaturas, Amélia, que é a evolução, não é? Vamos lá, sem trabalho, né? Se o espírito ficasse lá sem vibrar, 0 Kelvin na natureza, né? No vibração at all. Não vibra nada, não faz nada, fica paradinho, sequer pensa, não vai sair do lugar, né? Teremos uma situação estacionária. O Espírito de Verdade propõe para a gente, e o mundo estava entendendo como é que as coisas funcionavam, porque não existe coincidência, né? Kardec fala de evolução praticamente contemporaneamente a Darwin propor o evolucionismo, né? Dizendo que, na verdade, as espécies evoluem do mais simples para o mais complexo, através da adaptação, mas progredindo, essa ideia de progresso, né? Então você tem Darwin falando de evolução, você tem Kardec falando de evolução dos espíritos, e você tem o movimento positivista de Auguste Comte, que propõe que tudo progride, né? O Auguste Comte é um materialista, mas absolutamente sintonizado com as ideias de seu tempo, que não são diferentes, se você considera Darwin, Kardec e Auguste Comte, que era uma certa positividade em relação ao futuro. A diferença é que Kardec entendia que a iluminação final viria pelo desacortinar da verdade da sobrevivência da alma, ao passo que Auguste Comte, que é um homem muito mais ligado ainda à guerra, vamos dizer assim, das forças iluministas contra o ancien regime, né, contra o regime antigo, que é a origem do materialismo científico, né, que é a origem da briga da ciência com o espiritualismo. Então, Comte acha que nós vamos, sim, progredir indefinidamente, mas graças ao Deus ciência, né, ao Deus ciência, e aos santos homens de ciência iluminados, né? Razão pela qual se fundou, inclusive, uma religião, né? A religião positiva, que, aliás, tem um templo importantíssimo aqui na Glória, né? Na Glória, da Igreja Positivista, é fundada por aqueles homens, né? Os militares que voltaram da Guerra do Paraguai, muito interessados no progresso, e foram os mesmos homens, alguns deles se tornaram espíritas, leram Kardec e conjugaram essa ideia de progresso, mas inicialmente haviam sido positivistas. Aliás, ordem e progresso é um lema positivista formulado por Auguste Comte e por esse grupo de homens, alguns deles, né, militares aqui da Praia Vermelha, né, baluartes e agentes transformadores da sociedade brasileira, proclamadores, verdadeiros proclamadores da República. A República Federativa do Brasil, o movimento republicano, o movimento positivista de Auguste Comte, a Igreja positivista e esses movimentos evolucionistas, né, o darwinismo e o espiritismo kardeciano, todos eles fazem parte desta grande vaga de otimismo, né, pós-iluminista, né, quer dizer, depois da Revolução Francesa, que projeta um mundo que haveria de ser muito melhor que o mundo que os havia precedido. Tanto a lei de trabalho, eu quero voltar a me ater aqui ao tema, é essa ideia de que não transformamos o mundo que nos cerca e não nos transformamos sem ativarmos as nossas potencialidades, o que requer de nós energia. E quando a gente ativa energia, diz a física, estamos em estado de trabalho, né? Estado de trabalho, eu não sou engenheiro nem, mas eu gostava muito de física no segundo grau, sabe? E eu me lembro
da física em que a gente discutia trabalho que se representava como antítese do estado de inércia, né? Que é o estado em que você está exatamente na situação em que se encontra, que pode ser até de movimento, mas movimento que será retilíneo uniforme se nenhuma outra energia for aplicada, se não houver nenhum outro trabalho. Ele não muda nem de trajetória, nem acelera, nem para, né? Assim como também, se tiver em estado estacionário, não se movimenta. Veja como essas coisas se articulam com o conceito de progresso espiritual e evolução espiritual. É o trabalho, a ativação da energia que nos transforma enquanto criaturas. E na dimensão de encarnados, é o trabalho, né, a ativação das nossas capacidades materiais, das nossas capacidades físicas, das nossas capacidades corporais, numa gradação do trabalho manual até o trabalho intelectual, ou uma mera aplicação de capitais e recursos de capital que você detém, entendido aqui numa digressão filosófica muito mais profunda. Capital enquanto energia natural e humana condensada em mecanismos de valor financeiros, né? Porque Kardec vai falar disso. Todo trabalho é legítimo, né? E aquele que amealhou recursos e que não necessita mais gerar valor com o suor da sua fronte, esse adquire muito mais responsabilidade, porque há de usar recursos que amealhou e que, na minha opinião, representam energia de outras criaturas condensadas em capital, né? E aí, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente ia fazer uma ponte entre Marx, falando de mais-valia, né, de conceito de mercadoria e fetiche, para entender essa ideia de capital, mas a gente tem condição de falar um pouquinho disso quando a gente for olhar a economia solidária. Então ele diz, tem responsabilidade, né? Quanto mais recursos, porque aquele que não detém capital, ele ativa apenas as suas energias biológicas. E se ele gera valor, e se esse valor é apropriado em algum mecanismo que a sociedade veicula, e no capitalismo essa energia vai para um movimento de acumulação, ou seja, o capital que te permitiu ter acesso aos meios de produção, a capacidade de trabalhar, te dando comida para você não morrer de fome e conseguir trabalhar. Quando você trabalha e gera valor, esse valor vira a fórmula clássica de Marx, que é o D, né? Empregado capital, você tem D' no final. Então o capital ele se acumula. E ele se acumula como? Extraindo valor do trabalho das pessoas. E até aqui não temos nenhuma perspectiva política em relação a isso. Aqui Marx explica apenas como a energia e o acúmulo de energia, ou o capital, ou o acúmulo de capital, funciona na economia. Na economia clássica, e por razões aqui que a gente não vai ter tempo para discutir, mas é legítimo e verossímil admitir que o capitalismo é um progresso, quando você compara que o estágio e o modo de produção que antecedeu o capitalismo era o escravismo, né? Desculpe, não foi escravismo, não. O escravismo antecedeu o feudalismo, que é o regime senhorial. Então você tem 3 etapas na visão marxista de evolução da sociedade. Uma sociedade escravocrata, uma sociedade servil e a sociedade capitalista. Aonde vai diferindo uma para a outra? São os fetiches de liberdade, né? No escravismo não existe fetiche nenhum. Vence a força. Eu sou de Esparta, você é de Atenas, eu sei fazer melhor a guerra. Atenas não digo não, porque os espartanos tinham um certo respeito, mas eram grandes guerreiros. E aí vencia uma cidade-estado ao seu lado, ou uma colônia grega algumas léguas marítimas distante, e o natural era que o vencedor escravizasse e subjugasse o vencido, né? E essa é a ideia de tributo, né? O tributo que se paga ao vencedor. O vencido se subjuga ao vencedor. Porque naquele tempo não tinha muito essa ideia de merci nem de caridade, né? Você vencia a batalha, você eliminava o indivíduo. Em troca de eliminar a vida física do indivíduo, você se apropriava da vida física do indivíduo. E esse era o racional, se é que se pode chamar de racional, ou a justificação para o regime escravocrata, né? Então, eu lhe poupo a vida e você entrega a sua vida sem morrer para mim e eu viro o seu dominus, Senhor. Essa era a ideia. O progresso disso é você libertar o indivíduo
Aí você libertou o indivíduo, porque você não o mata mais. Mas para ele viver, ele precisa de terra, né? Porque ele precisa plantar, ele precisa ter o arado, ele precisa ter a semente. Só que se ele não tem propriedade nenhuma, Amélia, aquele que não tem propriedade vai buscar o senhor da propriedade, o dominus, que não é mais o dominus do seu corpo, mas é o dominus do chão onde ele pisa, e vai fazer uma espécie de pacto, né? Eu sou livre, mas já que eu preciso da terra para viver, eu vou fazer o seguinte: você deixa eu plantar na sua terra, o senhor será senhor e eu serei seu servo. Então eu vou plantar um dia para mim e 6 dias para você, ou 2 dias para mim, e vou poder tirar desses 2 dias a minha subsistência, e vou lhe entregar todo o excedente. E com o excedente você constrói seu castelo, você faz sua armadura, que era um artefato raríssimo e caríssimo na Idade Média. E assim se estruturava o chamado regime feudal, né, dos feudos, porque esses nobres do regime escravocrata, fundamentalmente romano, herdaram títulos de propriedade de grande parte de áreas e, obviamente, carregaram ali um pouco de riqueza que permitia que, através das espadas e das lanças, mantivesse o domínio sobre as suas terras. Além de um sistema de crença que fazia com que o servo também acreditasse que aquela terra era dele. Mas aí você tem um regime feudal. E no final, o que você tem? Você tem a chamada libertação dos campos, as cidades começam a gerar mais valor e mais possibilidade do indivíduo trabalhar e sobreviver do que necessitando da terra. E aí o que tinha na cidade? O que é a inovação que Engels tão bem descreveu? As indústrias. É a Revolução Industrial que acontece no século XVIII. Aí o cara que já era livre fazia um pacto de servidão voluntária, ele servia voluntariamente, ele não era obrigado. O servo, a qualquer momento, ele podia sair do feudo e buscar outro feudo. Mas estando no feudo, ele tinha que produzir para o senhor, e em momentos de guerra, ele era leal ao senhor, ele era um servo do senhor, então ele precisava participar do exército do senhor feudal. Na medida em que ele sai dali e vai para a cidade, e isso é que Marx vai descrever, né? Ele é livre para vender o trabalhinho dele, que é a ativação das suas forças materiais, para quem se dispusesse a comprar o seu tempo de vida e a sua energia vital, para que fosse empregado em processos de transformação industrial da natureza. Esse é o fundamento da Revolução Industrial, que gera a acumulação e a extração, por isso que eu comecei falando de Ricardo, né? Para falar do valor da cadeira. E, portanto, se a gente compensar, ou se a gente contrastar uma realidade social onde o indivíduo tem a liberdade de vender o seu trabalho vis-à-vis a subjugação de seu corpo físico à vontade de um senhor, um dominus, sobre senhor da sua vida e da sua morte, a gente vai entender que existe um progresso, né? Existe uma manifestação da providência divina neste íter evolucionário, social e histórico que eu sucintamente tentei sinalizar aqui. Só que tem o seguinte, e aí vem uma tradição, que até falei do professor Alisson, que ele gosta muito de comentar, e que a filosofia moderna olha para isso dizendo que são as aspirações utópicas da humanidade, ou aquilo que Jürgen Habermas vai chamar de interesses emancipatórios da espécie humana, que é a nossa indignação em relação à constatação de que ainda somos mais animais do que espíritos que reconhecem a nossa, a comum paternidade divina, né? Somos muito mais instintos do que espírito. Somos mais animais do que espírito. E onde isso se conjuga com a história sociológica que a gente acabou de descrever? É que, a despeito de haver uma evolução entre o status quo ante, onde um homem submete a sua vida à decisão de outro homem, para um estágio final, capitalista, onde o homem tem que vender os seus braços ou a sua energia de trabalho num mercado de trabalho, o fato é que na ponta compradora não estão espíritos angelicais,
né, querubins crísticos, nem muito menos homens perfeitos e muito menos ainda, majoritariamente, homens de bem. Você tem homens normais que, por vicissitudes da vida e, não vou usar a palavra casualidade, mas circunstâncias kármicas, encarnam no mundo na condição de compradores, ao invés de vendedores dessas forças de trabalho. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente lembra de Thomas Hobbes, que é um filósofo político importantíssimo, deste mesmo momento, século XVII, XVIII, em que os homens pensaram sobre a sociedade, sobre o justo e o bom, e a constatação que ele tem para descrever o estado de sociedade, o estado de natureza e a criação do Estado. Hobbes vai dizer, o homem é o lobo do homem, né? Fundamentalmente e distintamente de John Locke, que é talvez o pai do liberalismo, enquanto Thomas Hobbes é reconhecidamente um dos legitimadores ou ideólogos do absolutismo monárquico, Thomas Hobbes acha que o homem é o lobo do homem. E John Locke achava que nós éramos bonzinhos, solidários, e a gente vai discutir a economia solidária, até o momento que acaba, né, a propriedade. Aí o homem começa a virar lobo, porque ele não tem mais como se apropriar da terra, e essa é a grande distinção entre Thomas Hobbes e John Locke, são dois filósofos políticos importantes. Mas Hobbes é um pragmático. Ele viu que o homem, se ele não tem limite, se o direito não impõe limite ao homem, nós somos fundamentalmente lobos, não somos cordeiros. E essa constatação é verdadeira num certo sentido, porque os espíritos nos dizem que estamos evoluindo da absoluta simplicidade e ignorância à condição angelical. Mas aqui tem extremos, né? Citei dois extremos que talvez separados por multibilhões de anos, né? E seguramente nós, né, seres humaninhos, né? Ser humaninhos, como diz aquele cara do programa do Jorginho, ser humaninhos, encarnados, né? A maioria de nós no século XX, embora já tenhamos adentrado ao século XXI, seguramente, né, imersos num mundo de expiação e provas, a toda evidência, não nos tratamos de boas biscas, não é verdade? Somos ainda, essencialmente, se não mais lobos, lobinhos, ou lobinhos guarais, ou pastorezinhos alemães, ou rottweilinhos, né? Rottweilinhos, dobermanzinhos, né? A gente não é anjo. E é essa questão, né? Se é verdade que o capitalismo ainda tem vicissitudes negativas, muitas delas, né, e os economistas e os teóricos da política econômica falam, né, o quanto esse instinto animal do empreendedor, né, do grande capitalista, que é uma constatação realística, é importante para o desenvolvimento e acumulação de riqueza. Mas se reconhece que existe esse instinto animal, né, agressivo, e, portanto, egocêntrico do empreendedor capitalista. Né? Que as coisas entram em equilíbrio, e, de novo, o Ricardo falava da mão invisível que regula o capitalismo e que regula os mercados, e essa mão invisível é uma lei de equilíbrio, mas é uma lei de equilíbrio também que a gente pode ver expressões da amantíssima e importante sempre ser lembrada providência divina. O que acontece é que, para o bem ou para o mal, e a gente não tem tempo aqui para tecer nem grandes críticas e muito menos apologias, é apenas para estabelecer uma ponte com o que parece ser o porvir positivo da humanidade, os aspectos negativos da economia capitalista ainda se voltam e concentram sobre os potenciais maus usos que esses homens eivados desse so-called chamado instinto animal podem fazer, porque, às vezes, e algumas sociedades estão tentando resolver isso, e se a gente olhar para a economia mundial, você vai ver estados que regulam de modo mais intenso, estados que são mais liberados ou liberais, e eu estou me referindo aos estados escandinavos, né? Onde a tributação é muito elevada, onde a concentração de riqueza é muito menor, onde a distância entre o rico e o classe média é muito pequena,
Mas ainda assim existem indivíduos que detêm grandes e vultuosas parcelas de capital, vis-à-vis a extrema concentração de riqueza observada nos Estados Unidos da América, e por que não dizer no Brasil. E quando você tem extrema concentração na mão de muito poucas pessoas, você tem uma grande quantidade de energia, né? Energia igualada a capital, e assim entendida como riqueza, na mão de uma única pessoa e, portanto, submetida ao alvedrio dessas pessoas, que, antes de mais nada, não pensam no outro, mas, em primeiro lugar, nos seus próprios interesses. E, portanto, você tem uma egogestão de grandes, oceânicas dimensões de energia humana concentrada nessas estratosféricas acumulações de capital. E muitas vezes a insensibilidade para com o outro impera. E aí você tem os elementos degenerativos do capitalismo, que foram objeto de tantas críticas, desde Marx e Engels, desde a escola nova, na nova escola de Frankfurt, com Marcuse e Habermas, e todos aqueles que não se resignam, né, e que não se acomodam com a indiferença para com o outro, né, que, por mais que reconheçam os avanços da sociedade, não se conformam com o fato de tantos ainda serem deixados para trás no processo civilizatório. Papai do Céu não deixa ninguém para trás. E esta é a grande chave, né, que a gente, como espírita, tem que pensar. Ao mesmo tempo que temos que ser agentes de transformação no mundo, que somos eleitores, somos cidadãos, somos pais, somos chefes de família, somos maridos, e, portanto, imersos nesses fluxos que a história e a sociedade nos impulsiona, e, portanto, temos sim, legitimamente, a possibilidade de não nos resignarmos com uma série de coisas que assistimos, mas no íntimo das nossas orações, a gente precisa reconhecer que existe um logos que a tudo governa, né? Que existe uma razão que a tudo governa. E que, se é verdade que o mal há de vir, e ai da mão pela qual o mal vem, verdade também que o que está errado precisa ser superado. E bem-aventurado aqueles que forem agentes dessa transformação e da promoção da bem-aventurança, né? Do melhoramento da sociedade. Simplesmente para que esta constatação nos expurgue qualquer possibilidade de nos revoltarmos diante da vida, né? A intervenção positiva e transformadora da realidade há de vir do reconhecimento da providência divina e da nossa conjugação, da nossa harmonia com essa providência, no sentido de candidamente buscarmos a transformação da realidade. E por isso não é diferente, e exatamente por isso é que a proposta verdadeiramente espírita cristã de interação na realidade é a interação com o amor. É a interação com compreensão, é a interação e a transformação da sociedade com prestígio da diversidade, da pluralidade, da diferença, né? E ao respeito aos direitos. Porque sem respeito à diferença, à pluralidade, ao cumprimento das obrigações e ao limite que o direito do outro permite, nós jamais perfiguraremos a figura do homem de bem, que é, ao final e ao cabo de todas as contas, o nosso objetivo como espíritas. E que é, ao final e ao cabo de todas as contas, o objetivo da doutrina espírita. Nos proporcionar os meios e mecanismos para alcançarmos o estado de homem de bem, a condição de homem de bem. Por quê? Porque a perfeição ainda não é deste mundo, né? Talvez nem seja na regeneração. Perfeição é meta, mas para os nossos objetivos de curto prazo evolucionário não é nessa vida, né? Pode ainda demorar algumas encarnaçõezinhas de ser humaninhos aqui, voltando, mas o nosso objetivo é nos tornarmos homens de bem. Gente, economia solidária, e é bom que eu tenha gastado tempo, porque eu não sou expert em economia solidária, são esses exemplos que desde o século XIX vêm despontando. E eu falei aqui como a economia e a sociedade se organiza para produzir os bens que a gente precisa para sobreviver. Do escravismo ao feudalismo ao capitalismo. A economia solidária
E eu tentei aqui mencionar que o capitalismo é uma maneira de você organizar os meios de produção na sociedade, mas baseado no drive, né, na experiência e no comando que o detentor de capital tem para fazer essas energias da natureza ativadas. E, portanto, esse é a virtude e o problema. É porque isso depende de uma visão individual, do indivíduo. A economia solidária parte do pressuposto de que, na verdade, a ativação dos meios de produção na natureza não depende necessariamente do instinto animal, nem do desejo de acumulação, quando todos são capazes de entender, né, que existe um objetivo comum, quando todos são capazes de reconhecer que todos são iguais, e quando todos são capazes de reconhecer um ideal que, aliás, não é da economia solidária, é o fundamento do comunismo, de que o estado de sociedade ideal é aquele estado em que cada indivíduo contribui com o todo e contribui com o seu trabalho de acordo com as suas possibilidades e recebe da sociedade não em proporção direta com a sua contribuição e suas possibilidades, mas recebe da sociedade de acordo com as suas necessidades. Porque podem existir indivíduos que têm possibilidades de contribuição infinitas e necessidades extremamente reduzidas. Eu sou um cara forte, grandão, sou capaz de trabalhar 14 horas e só preciso de um pão e uma xícara de café por dia. O outro nasceu com determinadas restrições físicas ou incapacidades, não pode trabalhar e requer cuidados imensos. Numa sociedade onde o mercado impera, e, portanto, a regra são das equivalências, eu só recebo de acordo com a minha capacidade de contribuir. Na economia solidária, e, portanto, crística, e, portanto, acredito eu, um passo além na moralidade, e, portanto, um passo além em direção à evolução espiritual, adquirimos a consciência, número 1, de que as pessoas estão numa escalada evolutiva cujas escolhas do passado fizeram com que nós venhamos a nos distinguir entre seres humanos. Somos iguais na origem e distintos circunstancialmente, haja vista a posição que estamos na escala histórica de nosso progresso espiritual. Mas que na condição de irmãos, todos nos devemos iguais e recíprocos deveres de assistência. E se todos somos capazes de assim reconhecer, entendemos que a cada um de acordo com as suas capacidades, mas é justo que se as capacidades de contribuições forem iguais, todos devem contribuir de modo igual, ativamos as nossas capacidades de capital e trabalho e retiramos, né? Primeiro porque gostamos de trabalhar. Primeiro porque temos prazer em fazer o que fazemos. E segundo porque reconhecemos o retorno, ou seja, o fruto do trabalho, como extensão da nossa própria existência. E esse é o fundamento das iniciativas econômicas fundadas na solidariedade. A primeira expressão de um exemplo de atividade econômica solidária foi o fenômeno do... Preciso agora dar uma pausa. Cooperativismo, que é a ideia das cooperativas, né? Onde todo mundo trabalha igual, né? Todo mundo cobra, a cooperativa cobra, e o resultado do trabalho coletivo é distribuído entre todos aqueles. Só que hoje existem outras iniciativas, né, de trabalho coletivo. A ONU e alguns organismos multinacionais já falam hoje das ecovilas, né, onde todo mundo trabalha de modo sustentável, e todo mundo coletivamente decide sobre os destinos das comunidades que obviamente têm uma preocupação ecológica, mas também eles tentam criar ciclos de satisfação material, né, que se preencham, né? Então tem o cara que tem um restaurante, o outro tem a pousada, o outro tem a horta, o outro tem a manufatura, o outro tem a oficina, e todo mundo entende o significado circular da sua atividade, e muitas das vezes, nessas chamadas ecovilas, eles usam os que eles chamam de moeda social, né? Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, essas são experiências
ou talvez manifestações, né? E a dialética diz isso, né? O germe do que seremos no futuro já está presente hoje, né? O que se tem é que evoluir essa tese para que ela supere a sua antítese. E talvez essas sejam microexperiências de como seja a expressão e o desenvolvimento da economia das sociedades que podem ser estatais ou não, né, estados nacionais ou grandes comunidades globais, e como seja o funcionamento da economia num mundo do porvir, de um mundo de regeneração, né? É muito fácil a gente visualizar que no mundo de regeneração não teremos concentrações de capital na mão de JBs e S's, né? Capazes de fazer qualquer coisa e que tudo vale se o meu interesse for satisfeito, né? Ou vale tudo, né? Que foi até nome de novela. Mas vale tudo é a exata expressão que eu queria significar das vicissitudes de um sistema econômico cujo o vetor principal de direção e desenvolvimento se dá pela manifestação de instintos individuais, de interesses individuais. A economia solidária e as experiências de economia solidária se afinizam com os valores maiores do Cristo, que são os valores da solidariedade, né? O trabalho, junto com a solidariedade, é a lei de ação e reação e a lei de criação se afinizando, já que a solidariedade é a expressão sociológica da lei de amor, de que fala o Livro dos Espíritos, né? A solidariedade social é a expressão da lei de amor e da lei de caridade, né? A gente só desenvolveu ao longo do século XX as legislações de solidariedade e proteção social, né? O artigo 195 e 190 da Constituição Federal Brasileira fala da Seguridade Social, que é um esquema de proteção. E que, gente, por mais que a gente piche a Previdência, que a Previdência paga um salário de fome, que o SUS as pessoas morrem na fila, vamos reconhecer que há 40 anos atrás nem fila tinha. E o cara não ficava nem no chão do hospital porque o hospital não tinha. E que o SUS era uma coisa que era frequentado, que não era SUS, né, era INPS, não é isso? INPS. E a classe média era o cliente do INPS. E a classe trabalhadora? E a população rural? E a população da favela? Não ia. Só quando era acidentado, e mesmo assim alguém, uma alma fidedigna, se dignava a socorrer. As pessoas ficavam em casa com dor. E muitas das vezes desencarnavam em casa. Então, há progresso? Há progresso. Tem muito para melhorar? Tem muito para melhorar. Mas, enfim, economia solidária, que passa pelas jacovilas, tem o seu histórico nas cooperativas e no movimento cooperativista, tem, e eu comentava com a Amélia, né, não por acaso, passei na Livraria da Cultura ali na Senador Dantas, e um livro quase que pulou na minha cara assim, e o livro chamava-se O Pós-Capitalismo. E, obviamente, em 4 minutos que folhei o livro, não tive capacidade para aprender muito. Mas fui abençoado pela contracapa que ele fala, e eu acho que é um pouco a mensagem para a gente concluir aqui. Ele fala do pós-capitalismo. O pós-capitalismo é a superação de uma ordem econômica ditada por valores individuais, e que ele imagina que no pós-capitalismo o interesse da acumulação não é a acumulação individual de capital, nem social de capital, é a acumulação universal de capital na medida em que todos nós nos reconhecemos como partes desta universalidade. E cita, para a gente concluir, a maior expressão da economia solidária, a qual ele se refere como economia solidária como paradigma máximo, né, como expressão máxima de sinais da transição pós-capitalista, que é a economia, os mecanismos de economia solidária ou de solidariedade nos empreendimentos econômicos. E fala exatamente do Wikipédia. O Wikipédia é um fenômeno. É a maior enciclopédia do mundo, a mais consultada, a mais importante para a disseminação do conhecimento universal, e não é obra de editora nenhuma. É o trabalho colaborativo de 250 mil pessoas que já contribuíram com comentários, adicionando explicações aos verbetes, porque entendem os benefícios do Wikipédia e naturalmente exteriorizam o seu desejo de contribuir com o acúmulo do valor, né, o acréscimo de valor que o acúmulo das informações úteis
prestadas ao sistema são capazes de fornecer a ele e à totalidade da sociedade. Quem faz isso, faz com satisfação, não é? E aí a gente começa de novo a ensaiar o que é ou o que deve ser viver num mundo de regeneração. Onde o trabalho é prazer. Onde colaborar com o todo nos traz euforia, né? Nos libera os hormônios mentais da recompensa. Prazer, né? Ao invés de dor. Porque no mundo atual, trabalho ainda é analogamente associado ao desprazer, à dor, né? Marx já falava disso. Marx falava que o grande problema da evolução do capitalismo foi a alienação do trabalhador em relação ao fruto do seu trabalho. E isso trazia para ele uma angústia, né? A angústia ou a frustração do ser humano, né? A crise do ser humano que não mais se reconhece no fruto do seu trabalho, que era para ser exteriorização do seu corpo e da sua vida física. A economia solidária visa a superação disso. É uma reintegração, né? Uma desalienação e uma reaproximação entre o trabalhador, né? Aquele que trabalha e o resultado do seu trabalho. Por isso que o indivíduo tem prazer, ele colabora com a Wikipédia, imediatamente reconhecendo o valor no seu trabalho. E porque ele reconhece que ele tem uma partícula daquele todo, ele se agracia, ele se acarinha, ele se satisfaz, ele se reintegra. Isso aí. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde aí para todos. Esse cooperativismo não tem base nas ideias marxistas? Se o cooperativismo tem ideia em bases marxistas? Não. Olha, irmãzinha, eu confesso a você que eu não estudei isso a fundo, não. Eu li Marx. Leu Marx? E viu sobre cooperativa lá? Eu tinha 18 anos, 15, 17, 18 anos. E fui marxista nessa época. Porque eu também. Eu fui marxista. Eu participei da UJC, União da Juventude Comunista, porque eu achava que essa ideia era prática realmente de uma ideia de apoio à sociedade, à solidariedade, como tinha nascido aí. Infelizmente, outras ideias eu assumi, né, assimilei, e vi que não tinha jeito, porque mesmo na terra onde foi criada, não deu certo. Então, por causa dos homens, das ideias capitalistas. Então, eu achei que ler um bocadinho, vou retornar a Marx, talvez seja o futuro da sociedade. Olha, eu não conheço a história do cooperativismo. O movimento cooperativista é importante, é estimulado. Se eu não me engano, tem referência constitucional, se eu não me engano. É importante no direito. O direito trata de modo singular as cooperativas. E quero crer que o desenvolvimento do movimento cooperativista tem a ver um pouco com a organização do movimento operário na Inglaterra do século XVIII, mas não necessariamente com os movimentos políticos comunistas ou socialistas que se organizaram simultaneamente. Agora, existem elementos de ligação? Sim. Os críticos, os comunistas críticos que sucederam a esse momento particular, né, meado do século XIX, vão dizer que o cooperativismo é uma maneira de você cooptar a classe trabalhadora, fazer parecer que eles são proprietários do meio de produção, quando na verdade não são, e a dominação se reproduz. Essa é a crítica mais simples de ser feita. A aspiração de trabalhar e se reconhecer no fruto do trabalho, de se apropriar melhor e de se reconhecer como fruto do trabalho, é a essência do cooperativismo. É a essência do cooperativismo. E que, do ponto de vista ético e sociológico, axiológico, não sociológico, ela tem uma ligação tênue e talvez distante com o movimento, eu não diria marxista, o movimento socialista de uma maneira geral. É muito difícil você ser ético, jovem e não comunista. Por quê? Porque quando você é jovem e você é ético,
essa irresignação e sensibilidade pela diferença, ela é muito mais intensa. E na verdade, acho que Humberto Mariotti escreve sobre socialismo, espiritismo e cristianismo. Não é? A irresignação pela indiferença, ela é um substrato ético comum ao cristianismo, ao comunismo, ao socialismo utópico, ao socialismo científico e ao espiritismo. Todos nós queremos a superação da desigualdade, da diferença e da dor. Aonde as coisas se destacam, portanto, não é problema nenhum ter sido comunista. Eu acho que a gente se torna comunista na juventude pela exteriorização dessa irresignação com a desigualdade, né? Com essa exteriorização de nossa irresignação com a injustiça, não é verdade? E via de regra, porque essa é a primeira ideologia que nos impacta. E depois da juventude, não é que a gente deixe de ser comunista, é que a gente entende que o caminho proposto, ou os caminhos propostos por algumas agremiações políticas, especialmente as reformadoras violentas, revolucionárias, e fundamentalmente aquelas que entenderam na criação de estados autoritários, com a supressão da liberdade individual, caminhos não eficientes, porque, enfim, a experiência assim demonstrou. Então você deixa de ser comunista, porque você percebe isso, comunista que eu digo político comunista, né? Político sovietista, ou político ou porque o indivíduo aguça os seus interesses materiais, né? E aí ele se endurece, e aí também é muito mais fácil ser liberal e falar assim, não, eu vou nessa onda aqui. Ou então, terceira via, porque a terceira via está muito na moda, né? Precisamos de terceira via. Encontramos o Cristo, né? E falamos assim, e principalmente o Cristo que se nos apresenta a doutrina espírita, e que fala, olha, meu irmãozinho, todos nós queremos a mesma coisa, mas se você quer a mudança do mundo, a revolução política, ela pode até ajudar, mas ela não resolve, porque o que resolve a mudança do mundo são as revoluções individuais operadas no íntimo dos corações e mentes de cada um dos seres encarnados no planeta. Ivan, de certa maneira seria um privilégio, mas é mais uma responsabilidade. Quer dizer, nasci numa família espírita e sou um dos fundadores do Instituto, quando o Instituto estava no início. Então, primeiro, meu pai me contava, eu não sabia porquê, teve uma época que o camarada era... Você, o que você é? Você é integralista ou comunista? Ele disse, não sou nenhuma das duas. Não, você tem que ser uma coisa ou outra, que era espírita. E depois, mais tarde, na época da juventude, né, eu peguei um livro do Deolinda Amorim, Espiritismo e os Problemas Humanos. Esse livro era o seguinte, uma pessoa da Bahia tinha colecionado umas crônicas que ele tinha feito no mundo espírita, tinha feito um livro. E estava de acordo com aquela minha necessidade do jovem, né? Aí eu fui para o Deolindo é muito amigo meu, Deolindo, esse livro aqui é uma maravilha, vê se você coloca isso, né? Aí ele disse, não, o pessoal me chama de ingênuo, não vou. Mas mais tarde, ele disse, me dá aquele livro teu, o Deolindo, eu botei até título, porque não tinha nem título nos capítulos. Aí ele disse assim, aí mais tarde ele me dá o livro que eu vou reformular. Eu vou fazer um livro. Realmente ele depois fez um livro do que o Hermínio Miranda fez uma revisão. Eu até nessa época da revisão mandei uma contribuição para o Hermínio Miranda. Bom, eu quero dizer com isso que, e hoje eu digo, claro em bom som, que meu ismo é espiritismo. Isso realmente resolve. Resolve porque ele abrange, ele vai iluminando os caminhos do comunismo, do capitalismo, que tudo isso é importante, desde que não se abuse e tire proveito. Que o espiritismo vai nesses setores, sim,
aprofunda e dá, muitas vezes, caminhos. Eu testemunho isso, que isso aconteceu comigo. Inclusive, na época de juventude, que a gente está naquela do IFIX, né? Então, é uma testemunho que eu estou dando, que, de certa maneira, aquela que o José já fala, profilaxia espírita, é um privilégio, também uma responsabilidade. Fica à vontade. Você fala no final o que é o privilégio, é ser espírita e... Eu não peguei a última frase que você falou. O José já falava em profilaxia espírita. É um privilégio ser espírita, mas é mais do que isso, uma responsabilidade. Porque você realmente tem essa ideia. O ismo meu não é integralismo nem capitalismo. O meu ismo realmente nunca me filiei nem a partido político, não precisava. O espiritismo respondia a essas indagações. Não, primeiro uma ressalva aqui, eu acho que você pode ser espírita e ser marxista, você pode ser espírita e ser do Partido Comunista do Brasil, você pode ser espírita e ser do PFL ou do Democrata. Na verdade, ser espírita é ter um referencial sobre a vida que não tem fim, né? Sobre a vida que é eterna e uma vida que nos chama constantemente, diariamente, à responsabilidade pelas nossas decisões. A escolha que você faz da coloração política ou aonde você se alia para interagir com as forças sociais, políticas, cognitivas, culturais que você age na sociedade, porque somos cidadãos, é uma escolha. Em segundo lugar, não acho que as pessoas têm que abandonar o comunismo porque evoluem. O pensamento marxista, e muito das coisas que eu falei aqui hoje, eu só pude falar porque estudei marxismo, estudei Marx, mas menos do que Marx. Ao estudar ciências sociais, me deparei com uma série de professores e autores que interpretaram a realidade se valendo das ferramentas que o materialismo dialético propôs, ferramentas cognitivas de interpretação da realidade, principalmente da realidade social e da realidade da história. E até hoje segue sendo uma ferramenta da qual você não pode prescindir. Você pode usar outras, em conjunto com essas, mas ignorar a teoria marxista de interpretação da sociedade, descrição da sociedade, descrição da história, é, no mínimo, no mínimo uma falta de excelência, né? Você tem que reconhecer a importância desse ferramental para a interpretação e explicação da realidade social, do mundo social e do mundo cultural. Agora, existe uma diferença entre você ser intérprete da realidade e sujeito da realidade. Intérprete da realidade é quando a gente está, avaliando as coisas, dizendo para os outros como ela é. E sujeito da realidade é quando estamos aqui encarnados, participando desse conjunto de forças e interagindo com eles. Nesse momento, o que a gente tem que ser é consciente e nos religarmos às fontes que julgarmos apropriadas e profícuas para nos proporcionar o bem-estar, assim entendido o bem-estar como o nosso progresso e a nossa evolução espiritual. E aí, nesse momento, é o que eu digo, existem momentos que a gente não vai ser nem racional, que é o momento em que a gente é tocado pela profunda emoção, quando estamos diante, ou quando sentimos a presença de uma entidade de grande envergadura espiritual. A gente não precisa falar nada, a gente não ouve nada, a gente só sente. E ao sentir, muitas vezes vamos às lágrimas. E essa é uma manifestação absolutamente arracional, mas extremamente positiva. Isso é existir. Para existir no mundo, ainda que a razão seja a nossa principal ferramenta, existem expressões da nossa existência que não são necessariamente racionais, são emocionais, E a emoção precede a razão, A emoção estimula a vontade, A vontade se organiza conceitualmente através do pensamento e a vontade, ativando o pensamento, conduz as nossas ações. E é no contexto da adestração da nossa vontade, na disciplina da vontade, o controle das emoções ou o saborear das emoções, é que adestramos a nossa vontade e remodelamos os nossos pensamentos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente está dando passinhos para frente.
Por isso que o nosso maior amigo, né? Nosso maior amigo, Jesus, nos sugeriu a melhor das mores, né? A melhor das condutas. Orai e vigiai, que é controlar os seus pensamentos. E quem não controla o pensamento acaba fazendo bobagem, suneoleira, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Controlar pensamento, averiguar seus pensamentos, julgar seus próprios pensamentos. Porque julgar os outros é fácil, né? Julgar os seus próprios pensamentos, falar assim, pô, eu acho que eu estou pensando bobagem. Pô, eu sei que isso aqui não está certo. Tudo bem, às vezes a carne é fraca. Eu já falei de JBS hoje, vou falar da operação carne é fraca. A carne às vezes é fraca. Mas a gente precisa pensar, orar e vigiar. Bom, gente. Rapidinho, eu pediria uma crítica sua do capital distinguir o trabalho, não é? Porque é o que a gente vê aqui no mundo material, materialista, vamos assim dizer. E até eu lembrei aqui daquela parábola, né, do senhor que mandou chamar para trabalhar na sua vinha. Então veio um na primeira hora, outro na hora seguinte, outro veio na última hora. E no final do dia, o senhor pagou igualmente a todos os trabalhadores, o que foi um escândalo. O pessoal, mas o outro trabalhou desde a primeira hora, esse cara chegou agora no finalzinho, vai receber igual. E então, eu queria uma crítica sua em relação a isso, e também lembrando que no nosso lar existe o bônus hora, que é o que? É um pagamento, é distinguir o trabalho. Esse é o maior desafio que podia receber, realmente, porque primeiro a parábola, como é que chama essa parábola? A parábola dos trabalhadores da última hora, né? Essa, junto com muitos foram chamados, poucos escolhidos, são as duas coisas mais difíceis de serem interpretadas no Evangelho. Porque elas, na sua literalidade, elas sugerem um desafio à razão. Se a gente for pensar em valor trabalho, da economia política clássica, de Ricardo, que é um economista inglês, não haveria justiça nenhuma em remunerar o cara que trabalhou o dia inteiro, igual o cara que chegou na última hora, né? Um trabalhou das 8 às 5, o outro trabalhou de 4 às 5, no final todo mundo recebeu a mesma moeda. Isso não é racional. Agora, o que não é racional, e não é racional porque a gente tende a pensar a razão usando como espelho, não, a lógica do mercado. O que é mercado? É a troca de equivalentes. O que são os equivalentes? A proporcionalidade, né? A moeda é a medida de troca, e a troca se dá por equivalentes. Quando não tem equivalência, aí você vai pelo valor necessidade ou utilidade. Mas o valor, você tem que entender que o que você está dando é igual ao que você está recebendo, pelo menos em apreciação. Quando você usa a lógica do mercado, que é a lógica da proporção material e das equivalências materiais, aquilo parece um absurdo. E por que Cristo falou dessa parábola? Porque o Pai não distinguiu a proporcionalidade. Porque a relação do pai com o filho não é relação de mercado, é uma relação de amor. Lembra que eu falei do ideal da sociedade comunista, e que seria o ideal da economia solidária? De cada um de acordo com as suas capacidades, e a cada um de acordo com as suas necessidades. A explicação da parábola dos trabalhadores da última hora é que o pai reconheceu que todos precisavam do trabalho. E ele não queria distinguir o que chegou cedo do que chegou tarde, porque com aquela moeda todos eles proveriam o sustento dos filhos, levariam um pão para casa e o alimento necessário. E o que ele queria, na verdade, era dar uma chance legítima para que o cara ganhasse o pão de cada dia. E aí não interessava se um trabalhou 8 ou outro trabalhou 1 hora na vinha. Porque a relação dele não era uma relação de mercado, não era uma relação de proporcionalidade, era uma relação de entregar aquilo que eles necessitavam, em troca daquilo que era a condição para que algo fosse recebido. Sem dúvida nenhuma, as relações do Criador com a sua criatura, de Papai do Céu com os outros, não admitem analogia alguma com as regras e a racionalidade do mercado. Elas são regras do amor. E, portanto, eu falava que existem expressões de nossa existência no mundo que não são racionais, e muito menos materiais proporcionais.
E eu já tive a oportunidade aqui de, conversando aqui no ICEP, a gente falar, porque existem vários teóricos da sociedade e da cultura que comentam criticamente esta invasão do ethos mercadológico, ou seja, do ethos do mercado, da lógica do mercado, que invadiu, e nem sempre na história nós fomos assim, invadiu a universalidade das relações humanas. Então, a relação homem e mulher hoje, ela se rege por uma lógica de proporcionalidade e de equivalência. A relação de pai com filho se rege por uma... Não, eu te dou, mas você tem que me dar. Eu faço isso, mas você tem que ficar em casa. Eu só gosto de... Eu amo mais fulana que fulana me ama. E o casamento ideal, fulano tem que amar cicrano igual cicrano ama fulano. Se um ama mais do que o outro, isso aí está acabando, vamos separar. Né? O filho, eu te faço isso, mas você tem que cumprir essa obrigação e fazer isso aqui para mim. A gente tende a estabelecer relações entre homens, seres humanos, para não ser sexista, com base nas equivalências e nas proporcionalidades, quando a lógica não é essa. A antalogia, a distinção disso é quando se pergunta à mãe, qual é seu filho preferido? E a que você dá mais atenção? Meu filho preferido é aquele que está doente. Meu filho preferido é aquele que está mais necessitado. Meu filho preferido é aquele que está em dificuldade. Esse é meu filho preferido. Não é? E aí, não é que você goste mais do outro. A gente não vive numa economia de atenção, numa economia de afeto, né? com bônus afeto. Não, mas o que eu digo é o seguinte, as relações de amor não são relações quantitativas. Portanto, o tempo de atenção que você dá para o outro e a intensidade que você dá para o outro não significa que você dá menos. Isso não é uma conta de resultado zero. Né? Dar atenção e foco em um não significa tirar do outro ou deixar de amar o outro. Você ama todos iguais. Agora, onde você foca é como a consciência. Dizem alguns teóricos da expansão da consciência que nós somos capazes de ter ciência de tudo que acontece no mundo. Aliás, a expansão da consciência, ou as consciências evoluídas, né, em estados avançados da existência espiritual, você consegue capturar uma série de coisas que estão acontecendo. Consciência no estado evolutivo em que nós estamos é ciência com foco. Por isso que a gente foca primeiro no ego, no self, aí a gente tem essa noção de individualidade e personalidade que temos, e a gente só consegue perceber aquilo que os nossos sensorizinhos, né, para usar a palavra moderna, os nossos sensorizinhos, que são os nossos sentidos, estão focando. Mas quando você está em estados de separação do corpo, estados de projeção, ou desdobramento, ou quando você está em estados alterados da consciência, você consegue capturar, né? E aqueles que são, eu infelizmente não tive pouquíssimas vezes essa experiência, de quando você percebe no astral, a percepção é outra, ela é como um mosaico de informações, e não necessariamente com esse foco que a gente tem. O que eu estou falando é que a regra da proporcionalidade, ela é, acima de tudo, uma regra da matéria e uma regra do mercado, e não a lei que ordena as manifestações dos nossos sentimentos e as conexões que estabelecemos com os outros espíritos.